Ambiente, tempo, harmonia e precaução. Parte 2 da leitura do último capítulo do livro de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Hoje, vamos entender sobre o tempo e a sabedoria, segundo as preciosas informações passadas pelo diabo no livro de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Você vai entender sobre como o tempo é a lei do ritmo hipnótico e a diferença entre conhecimento e sabedoria. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Sofia Golfeto e hoje eu vou dar continuidade à leitura que eu fiz com vocês na estreia de terça-feira. Inclusive, eu vou deixar aqui no final desse vídeo, vai ficar aqui do lado para quem não assistiu. Como é um capítulo longo, eu vou dividir em algumas partes, tá? Então, nós vamos ler da página 128 à página 131. E claro, se você puder curtir, comentar e compartilhar, eu agradeço muito, isso ajuda a impulsionar o vídeo e o canal, mas acima de tudo, o conteúdo de qualidade, com boas informações, para que a gente possa usar nosso tempo com sabedoria, adquirindo conhecimento para colocá-lo em prática. E quem quiser comprar o livro, aqui na descrição tem o link, ok? E eu agradeço se você comprar pelo link. Então, vamos lá. Continuando, então, a conversa da estreia, vamos para a próxima pergunta. O senhor humano pergunta e Sua Majestade, o Diabo, responde. Vamos agora para o próximo dos 7 princípios. Vá em frente e o descreva. O próximo princípio é o tempo, a quarta dimensão. Mas qual a relação que existe entre o tempo e o funcionamento da lei do ritmo hipnótico? O tempo é a lei do ritmo hipnótico, o lapso de tempo necessário para dar permanência aos hábitos de pensamento depende principalmente do objeto e da natureza dos pensamentos. Mas entendi, pelo que você disse antes, que a única coisa permanente na natureza é a mudança. Se isso é verdade, então o tempo está constantemente mudando, rearranjando-se e recombinando todas as coisas, incluindo os hábitos de pensamento das pessoas. Como então poderia a lei do ritmo hipnótico dar permanência aos hábitos de pensamento de uma pessoa? Bem, o tempo divide todos os hábitos de pensamento em duas classes: pensamentos negativos e pensamentos positivos. Os pensamentos de um indivíduo estão constantemente modificando-se e sendo recombinados para se adequarem aos desejos desse indivíduo. Mas os pensamentos não mudam do positivo para o negativo ou vice-versa, exceto pelo esforço voluntário por parte do indivíduo, pensar de verdade. O tempo penaliza o indivíduo por todos os pensamentos negativos e o recompensa por todos os pensamentos positivos, de acordo com a natureza e o propósito dos pensamentos, ou seja, você pode criar o seu céu ou o seu inferno na Terra. Se os pensamentos dominantes de uma pessoa são negativos, o tempo penaliza o indivíduo, construindo em sua mente o hábito do pensamento negativo, e então ele procede para solidificar esse hábito em um ato permanente durante cada segundo de sua existência. Os pensamentos positivos são, da mesma forma, construídos pelo tempo e acabam tornando-se hábitos permanentes. O termo permanência, é claro, refere-se à vida natural do indivíduo. Literalmente falando, nada é permanente. O tempo converte hábitos de pensamento naquilo que pode ser chamado permanência durante a vida do indivíduo, ou seja, ele pode ser um indivíduo alienado, barra fracassado, ou um indivíduo não alienado, barra de sucesso. E sempre lembrar, observar e questionar os seus pensamentos. Agora, tenho um entendimento melhor de como o tempo trabalha. Quais outras características tem o tempo em conexão com o destino dos seres humanos na Terra? O tempo é o tempero que influencia a natureza, por meio do qual as experiências humanas podem ser amadurecidas em sabedoria.
As pessoas não nascem com sabedoria, mas elas nascem com a capacidade de pensar e podem, pelo lapso de tempo, chegar à sabedoria pelos seus pensamentos. Os jovens têm sabedoria? Somente em assuntos elementares. A sabedoria vem com o tempo. Ela não pode ser herdada e não pode ser transferida de uma pessoa para outra, exceto pelo lapso de tempo. Então, sabedoria, pessoal, é uma coisa que nós desenvolvemos. A partir do momento que nós temos realmente curiosidade em conhecer as coisas, entender como as coisas funcionam. Tem pessoas que passam pela vida sem sabedoria nenhuma. A pessoa pode ser extremamente rica, mas ter uma vida muito pobre, não ter nenhum tipo de realização em outra área da vida que não há de acumular riqueza. Isso é falta de sabedoria, entre tantos outros exemplos que eu poderia dar aqui. E a sabedoria, ela vem também de acordo com a utilização das suas faculdades mentais, porque quando você consegue transformar os seus pensamentos de maneira a ter foco naquilo que você quer, e mais para frente eu vou falar sobre qual é a dificuldade de que nós temos de saber efetivamente o que nós queremos, né? Então, à medida em que você consegue manter esse foco no que você quer, você vai aumentando seu nível de frequência de vibração e desenvolvendo mais as suas faculdades mentais, e através dela e de todo o entendimento da vida, você desenvolve a sabedoria. O passar do tempo pode forçar um indivíduo a adquirir sabedoria? Não. A sabedoria vem somente para os não alienados, ó, acabei de falar, que formam hábitos de pensamentos positivos como uma força dominante em suas vidas. Os alienados e todos aqueles cujos pensamentos dominantes são negativos nunca adquirem sabedoria, exceto de coisas elementares. Pelo que você está dizendo, entendo que o tempo é amigo da pessoa que treina a sua mente a seguir padrões de pensamentos positivos e inimigo da pessoa que se alienia em hábitos de pensamentos negativos. Isso está correto? Isso é precisamente verdadeiro. Todas as pessoas podem ser classificadas como alienadas ou não alienadas. Alienadas estão sempre à mercê das não alienadas, e o tempo faz com que essa relação seja permanente. Você quer dizer que, se eu me alienar ao longo da minha vida, sem propósito ou propósito e objetivo definido, o não alienado pode tornar-se meu mestre e o tempo serve somente para dar ao não alienado uma vantagem mais forte e mais permanente sobre mim? Corretamente. O que é sabedoria? A sabedoria é a habilidade de relacionar-se com as leis da natureza, leia-se leis do universo, de tal forma que elas possam servir a você, e a habilidade de relacionar-se com outras pessoas, de tal forma que você possa ganhar a cooperação harmoniosa e consistente dessas pessoas para ajudarem-no a conquistar qualquer coisa que queira na vida. Claro, de uma forma positiva, né, pessoal? Não usando a pessoa, mas envolvendo a pessoa em tudo aquilo de bom que você está fazendo, e, obviamente, essas pessoas que convivem com você nesse estado que você desenvolve de não alienação, acabam também, de certa forma, se tornando pessoas não alienadas, desde que elas tenham interesse por isso. Então, conhecimento acumulado não é sabedoria? Céus, não. Se conhecimento fosse sabedoria, as realizações da ciência não seriam convertidas em instrumentos de destruição. Olha que coisa mais maravilhosa. O que é necessário para. E aqui eu tenho uma coisa para falar. Você pega o desenvolvimento da tecnologia, né? Vamos desde sempre, né? Vamos pegar aí, por exemplo, tudo que Tesla deixou aqui para nós, seres humanos na Terra, de todas as descobertas que ele fez, inclusive da energia livre, tá? Energia sem custo, energia abundante e tudo mais, mas acontece que, como eu já contei num vídeo sobre o Tesla aqui, ele foi impedido de trazer a público todas as descobertas que ele fez. Porém, quando ele morreu, roubaram tudo, não é bem que roubaram, né? Entraram lá no quarto de hotel onde ele morava e levaram tudo embora. E quem entraram? Então,
entraram, né? Entraram pessoas aí, para quem está ligada, pessoas que tinham intenções de usar aquilo de uma maneira é, não muito boa para a humanidade. E olha a palavra que eu falei, intenção. Então, quando você tem conhecimento, mas você tem uma intenção que é ruim, você usa aquele conhecimento para praticar o mal. Quando você tem uma boa intenção dentro de você, você usa o conhecimento para usar para o bem. E isso significa que a pessoa que faz isso já está lá vibrando como um não alienado, como uma pessoa de sucesso e que usa as suas faculdades mentais de forma adequada, ok? O que é necessário para converter conhecimento em sabedoria? Tempo mais o desejo por sabedoria. A sabedoria nunca pode ser imposta a uma pessoa, ela é adquirida, se é que é adquirida pelo pensamento positivo, por meio de um esforço voluntário e pessoal. É seguro para todas as pessoas ter conhecimento? Nunca é seguro para qualquer pessoa ter um conhecimento extensivo sem sabedoria. Por quê? Porque ela pode aplicar isso de uma maneira não muito legal. Em que idade a maioria das pessoas começa a adquirir sabedoria? A maioria das pessoas que adquire sabedoria o faz após ter passado a idade dos 40 anos. Antes desse período, a maioria das pessoas está muito ocupada angariando conhecimentos e os organizando em planos, em vez de gastar o tempo no esforço em conseguir sabedoria. É quando a gente é jovem, a gente tem uma energia assim, tão assim, né? Que a gente nem percebe o tempo passando e na hora que a ficha cai, é quando a gente começa a fazer os questionamentos, né? E muitas pessoas acabam mudando de profissão, transformam as suas vidas a partir dos 40, 50 anos, né? Isso é só você olhar em volta e você deve ter algum conhecido que passou por isso, se é que não é você mesmo. Qual circunstância da vida é mais apta para levar uma pessoa a adquirir sabedoria? A adversidade e o fracasso. Essas são as linguagens universais de que a natureza se utiliza para transferir sabedoria a todos aqueles que estão preparados para recebê-la. A adversidade e o fracasso sempre trazem sabedoria? Não. Somente para aqueles que estão prontos para receber a sabedoria e voluntariamente procuram por ela. Essa frase é pesada. O que determina o quão pronta está uma pessoa para receber sabedoria? O tempo e a natureza dos hábitos de pensamento. Conhecimento adquirido recentemente equivale a conhecimento já testado e comprovado? Não. Conhecimento testado através do intervalo do tempo sempre é superior àquele que é recentemente adquirido. O tempo dá ao conhecimento a definição em termos de qualidade, quantidade e confiabilidade. Nunca se pode ter certeza de um conhecimento que não tenha sido testado, que é o que eu sempre falo aqui. Você adquire conhecimento, coloca em prática para então você desenvolver o entendimento. Não é porque você está entrando em contato com uma nova informação, por exemplo, que imediatamente você consegue colocá-la em prática e está tudo maravilhoso. Não, nós levamos um tempo para conseguir fazer isso. O que é um conhecimento confiável? É o conhecimento que se harmoniza com a lei natural, o que significa que é baseado em pensamentos positivos. O tempo modifica e altera os valores do conhecimento? Sim, o tempo modifica e altera todos os valores. Aquilo que é conhecimento apurado hoje pode tornar-se nulo e inválido amanhã, devido ao rearranjo do tempo, dos fatos e valores. O tempo modifica todos os relacionamentos humanos para melhor ou para pior, dependendo da forma pela qual as pessoas se relacionam umas com as outras. No domínio dos pensamentos, existe um momento que é próprio para semear as sementes destes, e existe um momento próprio para fazer a colheita deles. Da mesma forma como existe um momento correto para plantar e para colher no solo da terra. Sem a medição adequada do tempo entre a semeadura e a colheita, a natureza modifica ou retém as recompensas da semeadura. Eu vou parar por aqui. E o que significa isso? Pessoal, existem coisas que nós queremos na vida, objetivos que nós temos na vida,
para conquistar um determinado propósito, que é o sentimento de como eu vou me sentir quando eu conquistar aquele objeto, aquele objetivo que é visível, né? Você vê aquilo, varia muito. Se eu quero, por exemplo, sei lá, emagrecer, né? Vamos colocar aqui emagrecer. Eu tenho como conquistar um emagrecimento visível em 2 meses, certo? Mas se eu quero, por exemplo, sei lá, hã, montar um negócio, certo? Eu quero montar um negócio e eu quero faturar, 1 milhão por ano com esse negócio. É um objetivo, não é? Você vai sentir o seu propósito é sentir o prazer de ganhar 1 milhão por ano com o seu negócio próprio e poder ajudar as pessoas com os empregos que você vai oferecer, por exemplo. É claro que em 2 meses eu não consigo criar um negócio e faturar 1 milhão por ano, né? Em 2 meses não vai dar. Mesmo que você vai precisar esperar um tempo maior. Então, assim como na natureza tem sementes que você planta e rapidinho elas viram o que é para virar, como um alface, por exemplo, existem sementes que você planta e você nem vai ver a árvore que vai nascer daquela semente, como os baobás, por exemplo, que demoram uma eternidade para crescer. Então, tudo tem o seu tempo de semear e tudo tem o seu tempo de colher. E quando nós temos esse entendimento de que existe um tempo para tudo, nós também não ficamos ansiosos com as mudanças que nós estamos começando a praticar na nossa vida, querendo que tudo tenha resultado imediato. Isso é sabedoria. Isso é entender que dentro da nossa linha de tempo aqui nesse planeta, existem coisas que nós vamos conseguir com mais rapidez e existem coisas que nós vamos demorar um tempo maior para conseguir concretizar. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois, numa live, ou numa estreia, ou num vídeo normal, eu continuo lendo o capítulo aqui para vocês. Lembrando a todos que aqui na descrição tem o link para vocês comprarem o livro, tem também o meu e-mail para contato, e também, se você quiser agendar sessões de aconselhamento comigo. E isso aqui tem tudo a ver com o treinamento Fluxo da Vida aí do professor Marcos Trombeta, que fala sobre as leis do universo. Treinamento no qual, aliás, eu me baseei para fazer toda essa série que vocês têm na playlist das leis do universo, que eu vou deixar aqui desse lado para vocês. E aqui está a estreia de terça-feira, onde tem a primeira parte do capítulo, tá? E a nossa mensagem de hoje é: entre as dificuldades se escondem as oportunidades. Eu sou Sofia Golfeto, peço que você fique mais um pouquinho comigo por aqui, assistindo outros vídeos. Desejo a todos um maravilhoso final de semana. Sintam, aproveitem, tirem um tempo para pensar, um tempo para estar com vocês mesmos. Vamos parar de ficar naquela agitação de, sabe, o tempo inteiro tá fazendo, fazendo, fazendo. Medite, dê um passeio, entre em contato com a natureza, fique com você mesmo um pouquinho. Muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê e aquele beijo para você. Tchau, pessoal.